Boa noite. Os preços da ração animal devem se manter altos pelo menos até março de 2011. É o que prevê a própria indústria do setor. Para o criador de gado de corte, por exemplo, a projeção da indústria serve para que ele programe as compras. Nesta fazenda em Boituva, São Paulo, estrutura completa para manter o confinamento do gado. Em cada uma dessas divisões, as matérias-primas do que pesa mais no custo, a ração. São pelo menos 8 produtos: silagem de milho, cevada, farelo de trigo. A mistura feita aqui mesmo na propriedade é que forma a ração. O processo até chegar ao coxo se repete 5 vezes por dia. O ritmo de trabalho aqui na fazenda diminui nessa época do ano. O sistema de confinamento entra agora num período de baixa. A produção volta com força mesmo só lá para abril, quando nessa fazenda aqui, por exemplo, chega a ter até 2.500 animais para engorda. E é nesse período agora, com as cocheiras assim, quase vazias, que o produtor se prepara para a boa produção, faz a armazenagem dos produtos. Mas isso ainda não é garantia de que ele vai gastar menos com a ração depois. A instabilidade dos preços deixa qualquer produtor inseguro, diz o seu José Ovídio, um dos proprietários da fazenda. Ele conta que há 2, 3 meses pagava R$17 por uma saca de milho. Hoje não compra por menos de 30. Alguns produtos, diz ele, tiveram alta de 80% nos últimos 6 meses. Agora o preço da carne subiu também, não compensou? Compensou em parte, né? Porque o custo da ração ele foi muito maior do que o custo realmente que houve na carne. O segmento de gado de corte representa 4% no mercado de consumo de rações, segundo o Sindicato de Alimentação Animal. Suínos e frangos são os que mais consomem. O balanço do ano divulgado hoje em São Paulo comprova um aumento de 4% na produção em relação a 2009. Um dado acima dos 3,5% esperados pelo setor. Até o fim deste mês, a produção deve chegar a 61 milhões de toneladas, com preços que, como a própria indústria admite, apertaram as contas do produtor. Os de farelo de soja e de milho foram os que mais subiram. Isso afetou demasiadamente o custo das rações de suínos e aves, que aumentaram na ordem aí de 25% a 30%, 40%. Um levantamento sobre a variação dos preços do milho e do farelo de soja mostram de quanto foi o aumento. Em um ano, o farelo subiu mais de 5%. O milho, quase 46%. Quem representa a indústria garante que os preços devem continuar altos no início do próximo ano. Bom para quem planta, mas nem tanto para quem cria. Até o primeiro trimestre do próximo ano haverá uma manutenção de preço de milho, de farelo de soja num patamar alto. Se eu tivesse que estar comprando tudo nesse período que está alto demais, certamente eu não conseguiria ter viabilidade econômica na minha atividade. Miguel Daúde, hoje conosco aqui na bancada. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alessandra, tudo bem? Vamos comentar essa questão aí do preço da ração, né? Que na realidade é bem aquilo que falou o Sebastião Garcia, né? Quem planta comemora o preço da soja e do milho em alta. Agora, quem depende desses grãos como insumo principal, é o caso de ave, suíno e até mesmo os confinamentos, aí acaba tendo dificuldades, né? Exatamente, Alessandra. E este ano, o ano de 2011, nós vamos ter um cenário completamente diferente. Em 2009, os índices de preços por atacado, eles tiveram uma variação negativa de 1,7%. Em 2010, que vai ter um impacto muito forte em 2011, esses índices estão na casa de 11%. E a gente sabe que muitos insumos terão impactos deste índice. Portanto, eu acho que 2011 não será um ano muito tranquilo em relação a custo. O produtor, todos os setores da nossa agropecuária tem que estar atento, porque vai haver uma elevação de preço. Vocês têm acompanhado o ministro Guido Mantega, ele tem tentado jogar, né, para fazer uma avaliação a mudanças desses índices. Ele acha que esses índices eles acabam indexando a economia. E sem dúvida, a correção dos preços administrados que estão por trás, a questão da energia, a questão do telefone, a questão de matrículas escolares, uma série de outros preços que têm os serviços administrados, terão um impacto desse índice. Então, portanto, o ano que vem, a gente deve ter uma correção um pouco mais acentuada nesses preços. Então, portanto, o que o produtor tem que fazer? O produtor tem que ter um controle extremo do seu custo. Agora, o que pode acontecer é uma queda
do preço do milho, uma queda do preço da soja, porque já começa a desenhar um cenário de recuperação da economia americana. E a gente sabe que se a economia americana mostrar uma recuperação consistente, o preço das commodities não vai esperar esta recuperação, ele vai antecipar esse fato, então aí haverá uma valorização do dólar com uma queda do preço das commodities, porque o dólar, ele está relacionado também, o preço das commodities está relacionado ao dólar. Então, portanto, é um ano de muita atenção. Eu acho que março é um otimismo exagerado, eu acho que isso pode se estender por quase todo o ano. O otimismo, você diz, é esperar que depois de março pode ter uma pequena queda nos preços? Não, eu acho que vai haver uma continuidade de alta desses preços, em função dos índices de atacado. Não vai ter um impacto na mesma proporção, porque os insumos, eles não têm toda a sua composição de preço desses índices, mas parte deles sim, e parte então terá que haver uma correção. Agora, para minha sorte, Alessandra, já estava falando para eu terminar, já vou terminar. Você viu o dólar hoje, né? Quanto que... Não, depois que a gente vai informar quanto ficou. Está 1,71 e alguma coisa. Olha só, foi um acordo que você fez aí com a equipe econômica. Você sabe que eu fiz as pazes com o ministro Guido Mantega. Eu liguei para ele e falei, ministro, olha, minha barba e meu cabelo está em risco. Aí ele deu aquela declaração que vai atuar para que o dólar não se desvalorize. Então, porque a gente sabe, né? Dólar 1,70. É bom que ele não saiba dessa aposta que eu fiz, porque se ele souber, você já viu, né? Aí que ele vai querer o dólar 1,69. Dólar em alta é a garantia de melhor renda para o produtor e a garantia de que Miguel Daúde não precisará ficar careca. Exatamente. Obrigada. Bom fim de semana para você. Igualmente.